Instagram, agora também estamos ao vivo pelo Facebook. Boa noite a todos e todas, ao pessoal aqui do Instagram, ao pessoal aqui do Facebook. Estamos fazendo alguns testes de iluminação, a luz parece boa aqui, ainda tem uma sombra, mas eu acho que tá bom, tá bonito. Uma sombra azulada bonita. Bom, eu sou Luiz Quequia, da Ação Revolucionária Comunista, né, que é um espaço de debates, conversas e reflexões sobre a realidade do país, sobre a realidade geopolítica e sobre, enfim, sobre o socialismo, né, e sobre o que é pensar a sociedade, a luta de classes hoje e a possibilidade de alternativa socialista. Entrando aí já o pessoal, né? Arabe, Patriotismo entrou, Marjorie entrou, o Adalberto, camarada Adalberto entrou, enfim. Bom, a ideia hoje, primeiramente, lembrando para as pessoas sempre acompanharem aí a página nas redes sociais, né? As páginas nas redes sociais da RC, né? Tanto Facebook quanto no Instagram, e aí a gente está pensando também a gente já tem também um YouTube onde a gente sobe os vídeos, e a gente vai também começar a fazer transmissões ao vivo pelo YouTube. Saudações, Roberto, camarada. Quem tem camarada nunca está sozinho na vida. Bom, a ideia hoje é a gente discutir a geopolítica da vacina. Na verdade, né, é uma provocação, né? A geopolítica é uma só. Boa noite. A geopolítica é uma só, mas a geopolítica ela a geopolítica ela expressa, né, ela é constituída pelas relações entre as nações, evidentemente recordadas, atravessadas pela luta de classes. E aí é interessante, né, porque quando a gente passa a olhar a luta de classes por esse recorte geopolítico, a gente percebe toda a complexidade que é a luta de classes, né? Normalmente acaba a gente pensando muito a luta de classes só dentro da nossa própria nação, mas é impossível pensar isso, né? Na verdade, as questões são geopolíticas, são globais, elas envolvem as relações entre as nações, né? Quando a gente fica pensando, por exemplo, vivam os trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil e todo o mundo, pois fica aqui a nossa grande saudação, evidentemente, para o 1º de maio, né? A gente fala aqui que o 1º de maio não é o dia do trabalho, é o dia do trabalhador e da trabalhadora, é o dia de luta do trabalhador e da trabalhadora. O 1º de maio ele surge como, enfim, como datas de celebração da nossa luta, né? De datas em que a gente expressa a luta que nós já empreendemos, a luta que nós estamos empreendendo e as lutas que nós vamos empreender até a vitória final, até a autonomia, né, da classe trabalhadora, até a superação do capitalismo. Aliás, tem uma frase que eu gosto muito do comandante Che Guevara. Eu até converso com o pessoal que a gente precisa muito explicar a frase para não ficar parecendo, não dar uma contra-ideia, mas de derrota e derrota até a vitória final, porque a cada luta política, mesmo quando a gente perde, a gente acumula força, né? A gente ganha densidade, né? E somos imparáveis, né? A classe trabalhadora é imparável, a nossa luta é imparável. Ela pode ter momentos de refluxo, mas é uma luta que avança. Pois bem, né? Então, quando a gente está pensando na geopolítica, quando a gente está pensando na luta de classe no recorte geopolítico, a gente está vendo a coisa com muito mais profundidade, com muita mais densidade, muita mais complexidade. Então a gente vai debater hoje, né, vai fazer uma exposição rápida aqui sobre a geopolítica da vacina, deixando claro que é a geopolítica, né, mas vamos entender, né, vamos entender o que é a geopolítica por esse olhar, né, tendo como recorte a questão da vacina. O Adalberto coloca aqui, que os malditos roubaram o nosso 1º de maio, malditos, 1000 vezes malditos, né? 1000 vezes malditos todos os fascistas do mundo, né? Todos os fascistas.
todos eles, né, sem exceção. Mas não nos roubaram, não nos roubaram. Acho que a classe trabalhadora, hoje a gente vive um momento de refluxo na nossa luta, e isso acontece, os refluxos são naturais, os recuos, né, os momentos de recuo são comuns às lutas, às guerras, né, aos embates. Mas não nos roubaram, porque eles podem ocupar as ruas e fazer o que fazem hoje, mas eles não representam a classe trabalhadora, né? Não passarão, em hipótese alguma, né? Em hipótese alguma. Essa data é nossa, a luta é nossa, nós somos a classe trabalhadora. Inclusive, a gente já comentou aqui vários vídeos, né? O momento é um momento difícil, é um momento duro, mas sem ser a autonomia do ser humano, através da luta da classe trabalhadora, não existirá humanidade, né? O que vem, se a vitória não for nossa, quem vence é a barbárie. Então, a humanidade não tem alternativas, né? Eu vejo as pessoas falando de terceira via, mas o socialismo parece uma coisa dura, né? Vamos pensar em alguma outra coisa, e aí novos termos, novas propostas surgem, mas não há alternativa para a civilização para além do socialismo. Nenhuma proposta, nenhuma teoria se mostrou viável que não seja o socialismo. Então, é um momento difícil, mas estamos vivos e vamos honrar a memória daqueles que tombaram nesse processo, mas não vamos nos desanimar, nunca, né? Assim, eu fico pensando muito, eu acho que quem segue uma tradição, uma história que nós seguimos, não pode desanimar, né? Quem conhece o que foi a resistência dos comunardes na Comuna de Paris, né, defendendo aquele bastião de civilidade que criaram na França contra exércitos poderosos, né, contra o exército francês, contra as forças que se levantaram e resistiram, né? Quando a gente pensa na Revolução Haitiana, quer dizer, pessoas escravizadas se levantando contra forças violentíssimas, né? Depois as forças francesas que foram para superar a Revolução. Enfim, nós já passamos, né? Aqueles que vieram antes de nós já passaram por muita coisa e resistiram, né? E se caíram de cabeça erguida. Pode parecer um pouco dramático que eu vou falar, mas quem se procurou em ler como é que foi os últimos momentos do companheiro, do comandante Che Guevara, né? Quando o seu assassino, o soldado que o fuzilou, o relato do fuzilado, do soldado que fuzilou é interessante, né? Porque o relato, ele diz, né? Ele relata isso, né? Que o Che se levantou na frente dele e ele fala, né? Esse soldado, ele fala assim: de repente me pareceu um gigante e o Che me disse: se prepara, porque você vai matar um homem. E aí o soldado disse que atirou, porque ele não conseguiu olhar, ele fechou os olhos, atirou para baixo, as balas pegaram nas pernas do Che, e aí depois ele atirou novamente. É assim, né? A luta é de frente. A luta é de frente, a gente não pode esmorecer. Hoje nós estamos aqui podendo fazer uma transmissão numa rede social, apesar de todos os riscos que envolvem hoje no país que nós vivemos, né? Porque muitos distribuíram panfletos numa época em que distribuir panfletos representava a morte. Então, vamos que vamos, né? A luta está só começando. Enfim. Bem, a geopolítica da vacina, né? Então, acho que o primeiro ponto aí para a gente entender a geopolítica eu vou fazer mais um parênteses porque o Alberto Correia aqui, né? Se não vencemos hoje, venceremos amanhã, nós ou nossos filhos. É isso. Um comunista foi preso pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e a última coisa que ele gritou antes de ser enforcado foi: o amanhã é nosso. Amanhã é nosso. Isso é incontornável, porque se não estivermos aqui, não haverá amanhã. Bom, a questão
o de 1º de maio mexe com a gente, né? Geopolítica da vacina, né? Então acho que o primeiro ponto que é interessante é quando a gente olha o mapa da produção da vacina, né? Quando nós olhamos o mapa da produção da vacina, a minha cachorrinha acabou de se assustar com o barulho da rua. Né? Quando a gente olha esse mapa da produção da vacina, a gente olha o mapa da luta hegemônica e contra-hegemônica. Isso é interessantíssimo, né? Então, de uma maneira bem grosseira, a gente pode dividir em, né, os países hegemônicos que produzem a vacina, os países contra-hegemônicos que produzem a vacina, e o país, né, eu vou colocar um só por enquanto, né, o país subordinado que produz a vacina. Os países hegemônicos, né, sobretudo os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, né, que é parceira da Pfizer. Nós temos como países contra-hegemônicos, né, a China, a Rússia, Cuba, né, Hasta Vitória sempre, né, Giga Mandalas colocou aqui, a Cuba, né, e o Irã, que está produzindo também a sua vacina num estágio já mais adiantado, né. Então, na Rússia a gente tem a Sputnik V, né, ou a Sputnik Z, como os jornais falam, né, a Sputnik 5. Na China a gente tem a Coronavac, tem outros experimentos que estão sendo feitos, a Soberana em Cuba, e no Irã, a Razikov-Pars. São essas as vacinas dos países contra-hegemônicos. E nós temos a Índia como um país subordinado, e olha que interessante, né? A maior fábrica de vacinas está na Índia, né? A maior fábrica está na Índia, né? A fábrica, o Instituto Serum. Mas a Índia é um país subordinado ao imperialismo, e eu acredito, piamente, que o fato da maior fábrica de vacinas estar lá, justamente porque é uma mão de obra barata, reconhecida como uma mão de obra barata, né? Trabalhadores indianos hoje atendem o mundo imperialista com certo protagonismo, né? A Índia, esse país que tem a maior fábrica de vacina no mundo, é um dos países, junto com o Brasil, né, e talvez já esteja ultrapassando o Brasil nisso, que mais sofrem com a pandemia de Covid. Né, quem tem acompanhado os jornais aí, as informações, sabe que a China, a Índia hoje está ali numa situação, um número gigantesco de contaminações por dia, um número imenso de mortos, e o país não consegue vacinar a sua população. Talvez, em termos proporcionais, esteja atrás do próprio Brasil. Isso é uma contradição, né, isso expressa uma contradição do capitalismo e do imperialismo gritante, né, gritante. Da mesma forma que o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo e tem povo passando fome, né, a Índia é a maior produtora de vacina do mundo e seu povo está morrendo de Covid. Isso são as contradições do capital, né? Assim, rasgada, crua, nua, exposta, né, de forma violenta. Pois bem, esse é o mapa da produção da vacina, que revela, né, está por baixo dele, como uma transparência ali, o mapa geopolítico. Pois bem, vamos lembrar, né, o que significa essa luta, o que significa esse mapa, essa luta imperialista que está acontecendo agora, se expressando agora na produção e distribuição das vacinas, né? A gente tem, a partir dos anos 90, né, uma modulação. A gente sempre repete aqui nas nossas missões, né, ou sempre recupera a questão histórica, porque sem a noção histórica a gente não entende a realidade das coisas. Isso é fundamental, né? Como eu falava com meus alunos, né, tatua no braço, assim, sem noção histórica a gente não entende as conexões de forma profunda. Né, o Thierry, né, o camarada Thierry coloca aqui que a Índia registrou ontem 400 mil casos novos de Covid ontem, né, somente ontem. Bem, nós temos ali nos anos 70, né, nós temos a formação, né, a elaboração
o desenvolvimento do neoliberalismo, que a gente chama hoje de neoliberalismo, que vai ter o seu primeiro laboratório no Chile de Pinochet, né? Então a ditadura do Pinochet, ela serviu como laboratório do que é o neoliberalismo, e é interessante, né? A gente fala assim, nossa, mas isso foi nos anos 70. Bem, nós temos como ministro hoje da Economia o Paulo Guedes, que é diretamente ligado ao que foi a ditadura de Pinochet no Chile. Né? Ele é intimamente ligado a essa ditadura. A partir, né, então dos anos 70 se começa esse processo, que vai ganhar fôlego, sobretudo nos anos 90, final dos anos 80, né, com o fim do bloco socialista, mas que ganha corpo nos anos 90, porém nos anos 90, meados dos anos 90, né, alguns países antes, outros depois, mas mais ou menos por aí, nós temos uma reação ao neoliberalismo na América Latina, né, e a gente tem aí a ascensão dos governos progressistas, uns mais radicais, outros menos radicais, mas nós temos aí um conjunto de países na América Latina, né, que elegem governantes progressistas, alguns com uma agenda de um fraco reformismo, como é o caso do Brasil com a eleição do Lula em 2002, mas outros com uma agenda mais radical, como é o caso da Venezuela com Hugo Chávez. Pois bem, a ascensão desses governos progressistas, ela modulou as relações geopolíticas naquele período, de tal forma que vai gerar, nos anos 2000, ele vai alterar um tanto o eixo das relações internacionais, né? E sobretudo quando o Brasil, né, já fazia com a eleição dos governos petistas, a China mudando, é um período que a China também tem uma regulação das suas relações internas e geopolíticas. A China se coloca mais como um jogador global, enfim, uma série de situações aí em cada nação que vão refletindo nas relações internacionais. Então nós temos aí nesse período Luiz Sérgio, meu camarada, Xará Luiz Sérgio, me dando boa noite, Luiz Sérgio, nobríssimo Luiz Sérgio, Xará. Nós temos essa modulação geopolítica, né? Esse período que permite a ascensão, a formação e o início de ascensão do que ficou chamado como os BRICS, né? O que são os BRICS, né? São os países, os principais países em ascensão nesse período, no que antigamente era chamado de terceiro mundo, a Rússia aí como segundo mundo, porque o segundo mundo era o bloco socialista, mas a ascensão desses países, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Pois bem, o surgimento dos BRICS, né, gerou uma situação muito delicada para o bloco imperialista. Vamos lembrar que, grosseiramente falando, a gente pode dizer que no mundo hoje existem dois principais blocos imperialistas: o próprio bloco estadunidense e o bloco europeu, capitaneado pela Alemanha, que ainda agem em associação entre si, e essa associação que é mediada aí pelas organizações por eles criadas, né? Como a própria OTAN, que é a sua organização militar, né? Você tem aí diversas outras agências globais, né, que vão mediar isso, né, que vão fazer a mediação entre esses dois blocos imperialistas, mas eles são blocos com interesses muito próximos, porém diferentes. Os BRICS ascendem, então, como um jogador global com muita força, né? Então são países, parte deles são países muito populosos, países produzindo, sobretudo, muita commodity. Era um momento que os preços das commodities no mundo, por uma série de fatores, estavam muito altos, e esses países, né, alguns desses países estavam produzindo, estavam à frente na produção dessas commodities que eram desejadas, um fluxo de recursos entrando nos países muito grande. Pois bem, os BRICS começam a colocar uma nova agenda global, né? Então, o que seria essa nova agenda? É o desenvolvimento de uma autonomia maior
E talvez o ponto principal desse desenvolvimento seja a formação de de uma cesta, né? O ministro da Economia na época, no Brasil, se não me engano era o Manteiga, dizia assim, né? Que é uma cesta de moedas para servir como referência nas relações comerciais internacionais. Todo mundo sabe que a moeda hoje que faz a mediação das relações internacionais é o dólar, né? E esse é um dos motivos pelos quais os Estados Unidos da América é o país, o principal país imperialista do mundo. Quer dizer, o mundo negocia em dólar, né? O mundo negocia na moeda daquela nação. Então, aquela nação não quebra, porque se ela quebra, os seus países quebram juntos, né? Quebram junto. Então, isso dá um poder muito grande aos Estados Unidos, um poder de pressão muito grande. Mas, quando você tem, né, os BRICS construindo a possibilidade de uma cesta, e essa cesta de moeda se tornar uma nova referência global de mercado, inclusive o dólar dentro dessa cesta, mas o dólar seria só mais uma moeda dessa cesta. Isso acende todos os alertas vermelhos dos Estados Unidos, né? Isso é um golpe muito duro. Além disso, os BRICS também fundaram um banco de investimentos, né, de infraestrutura para as nações. Isso também é um golpe muito grande, porque diminui, né, a influência dos Estados Unidos sobre as nações. Não vamos esquecer que, desde pelo menos o final da Segunda Guerra Mundial, um dos mecanismos mais utilizados pelos Estados Unidos para o seu desenvolvimento imperialista é justamente o investimento nas outras nações, investimento em infraestrutura, em serviços, de tal sorte que ele amarra essas outras nações, ele subordina essas outras nações a partir da dependência que elas começam a ter da economia americana, do dólar americano. Inclusive, né, esse dinheiro não chega sem estar condicionados a determinadas regras e normas por parte dos Estados Unidos, né? Então, o país precisa dos recursos dos Estados Unidos, mas ele também tem que se submeter aos Estados Unidos em muitos pontos, em muitas questões. Pois bem, os BRICS, eles ameaçam esse poder de influência e de imposição dos Estados Unidos, e ameaça isso de forma muito forte. Esse é um período, né? Isso começa ainda no governo do Bush, né? Do Bush filho, que depois é substituído pelo Obama. O Obama que tenta, né? A gente já comentou aqui em outra ocasião, tenta retomar a influência dos Estados Unidos sobre essas nações a partir daquilo que a Hillary Clinton, que era a chefe de Estado do Obama, chamou de Smart Power, né? Quer dizer, ela deixa claro isso, a gente já leu isso aqui em outra transmissão, né? Que o Smart Power seria a soma, seria a superação, né? Do Hard Power, né? A forma violenta com que os Estados Unidos lidavam com as nações, também a superação do Soft Power, né? Uma tentativa de dominação mais suave, mas que essa forma que o governo Obama estava implantando aí nas relações internacionais, o Smart Power, o poder inteligente, envolveria aí, então, a influência cultural, a influência social, a influência militar, a influência econômica, a influência jurídica. Quer dizer, a Hillary Clinton termina isso, ela apresenta isso no seu discurso de posse, né? E ela deixa claro que os Estados Unidos poderiam utilizar uma ou outra, ou várias, ou todas desses instrumentos de forma combinada. E a gente viu no que deu, né? A gente viu, talvez, para nós, o maior golpe é a deposição da presidenta Dilma, né? Então, quem acha que a Dilma caiu só por conta de uma agenda da direita nacional está muito equivocado. Ela caiu por uma agenda tocada pelos Estados Unidos da América, né? Sobretudo por conta da Petrobras, né? A gente já comentou isso aqui também, como que os Estados Unidos espionou a Dilma, né? Grampeou o telefone da Dilma e de vários dos seus assessores diretos, enfim, vários funcionários de alto escalão do governo foram grampeados e espionados pelos Estados Unidos durante a gestão Obama. Bem, houve essa modulação nesse período, nos anos 90 e 2000, né?
Mas quando o Obama sai do governo, né, ele já estava costurando aquilo que ficou conhecido como o Tratado TTP, né, o Acordo de Associação Transpacífico, que era uma forma de deslocar a importância das relações via Oceano Atlântico para o Pacífico sob, né, o controle dos Estados Unidos. Só para se ter uma ideia do que era esse tratado, as nações que estavam sendo amarradas, as nações ali daquela região que estavam sendo amarradas nesse tratado, os seus, é lógico, como toda nação, né, democrática, dentro da democracia burguesa liberal, tem os seus parlamentos, então os tratados teriam que ser aprovados pelos parlamentos. Os parlamentares, né, eles não poderiam, os parlamentares dessas nações envolvidas, não poderiam ter uma cópia do tratado, né? Os parlamentares teriam que se dirigir às embaixadas dos Estados Unidos, dos seus países, eles tinham que entregar seus celulares, não podiam ter máquina fotográfica, nada disso. O tratado era dado em papel, a pessoa lia ali, né? Então, assim, era um tratado extremamente sigiloso, mas que amarrava as nações daquela região, deslocando o poder econômico, né? Deslocando o eixo econômico, o eixo de troca de mercadorias internacional para outra região, enfraquecendo muitas das regiões que se utilizam, sobretudo no Atlântico Norte, do Atlântico, né? Não só do Atlântico Norte, do Atlântico. Não vamos esquecer, por exemplo, que talvez um dos grandes acertos que os governos do PT tiveram foi a construção do porto de Mariel em Cuba, né? É uma região onde existem alguns pontos no globo em que o fluxo de troca de mercadorias, que ainda é feito sobretudo por via marítima, são pontos fundamentais, né? E ali é um dos pontos da região do mundo fundamental para essas trocas. Pois bem, o Obama não consegue eleger o seu sucessor, e quem ganha as eleições é o Trump. Então a gente tem um interregno aí, né, um interregno do processo das políticas dos partidos democratas nos Estados Unidos. Algo que é interessante entender aí também é que o Trump ele vem com uma agenda muito mais interna, né? O Trump é um fascista, né? Mas com uma outra agenda, com uma agenda diferenciada, e talvez até muito da incompetência do próprio Trump, né? Do seu governo, do seu gabinete. E aí vem o Biden, né? O Biden que retoma a agenda democrata do Obama com toda essa virulência externa, né? Com toda essa virulência nas relações internacionais. E o Biden, logo de começo, ele já ataca, né, tanto a China quanto a Rússia, né? Recrudesce, né, a luta contra essas duas principais nações, como a gente já falou aqui na transmissão passada. Nós temos algumas nações do mundo que são fundamentais hoje na luta contra-hegemônica. Não estou dizendo que essas nações são socialistas ou não. Não é esse o detalhe. São contra-hegemônicas nesse momento. São contra-imperialistas nesse momento, né? A China e a Rússia, nesse momento, estão nesse papel. Sobretudo a Rússia, que é um país capitalista, né? Mas ela não é um país capitalista que quer entrar na órbita, que quer se tornar um país sob total domínio dos Estados Unidos. Isso é muito importante. Não vamos esquecer que nós estamos falando de duas nações com uma longa trajetória, né, como civilizações, né? A China, assim, uma civilização milenar, né? Como eu falei aqui semana passada, enquanto na Idade Média a vida de um sujeito na Europa era uma desgraceira total, a China já tinha um Estado consolidado, né? já tinha uma estrutura muito bem organizada de Estado, inclusive realizando concurso público, né? Uma outra cultura. E a Rússia também, com uma história muito antiga, né? Pois bem, o Biden retoma essa luta, né?
o objetivo dos Estados Unidos, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, é avançar sua influência, né? A influência dos Estados Unidos avança em dois sentidos, né? Atravessando o Atlântico, Europa, Oriente Médio, até o objetivo final que é China e Rússia, e também uma influência que desce para as Américas numa outra forma de lidar, porque os Estados Unidos tratam a América como seu quintal e, infelizmente, boa parte da América Latina aceita seu quintal dos Estados Unidos, como o nosso próprio presidente se presta a esse papel, né? Todo mundo lembra aí, ainda candidato, o Jair Messias Bolsonaro batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos. Pois bem, esse avanço dos Estados Unidos contra a China, né, ela se dá sobretudo por conta ali do Mar do Sul da China, que também é um desses pontos marítimos onde atravessa ali mercadorias de todo mundo, uma parte nevrálgica aí do mercado internacional, onde a China reivindica a posse dessa região, parte dessa região, inclusive porque a China tem ilhas ali, né? Ela tem construído ilhas artificiais, e a partir do momento que ela instala ali uma ilha artificial, aquela região, né? Ela tem amplia-se ali o seu domínio náutico, né? O seu domínio sobre as águas. Mas não é só essa região, né? Os Estados Unidos também tem atacado muito a questão de Hong Kong, né? Hong Kong ela é uma região, é um país que fazia parte da China, foi sequestrada, né, pela Inglaterra ainda no período vitoriano, no século XIX. A Inglaterra faz guerra e toma aquela região da China, transforma aquilo ali num entreposto ali inglês, né? Nos anos 90, a Inglaterra, entre aspas, né, devolve, se é possível dizer assim, né, a Hong Kong, mas com um tratado, então, do governo chinês, e que haveria ali algumas condições, um período mais longo, né, de transição aí para voltar a se tornar um território chinês, totalmente chinês, sob o governo chinês. Mas atualmente o governo da China, né, o Estado chinês, sobre agora o governo do Xi Jinping, tem reivindicado Hong Kong acertadamente, né, acertadamente reivindica Hong Kong. E os Estados Unidos têm utilizado, sobretudo Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, né, e a Austrália tem endurecido aí a relação com a China, tentando ali fazer uma defesa a Hong Kong que não cabe, né? Também os Estados Unidos forma ali, né, recupera ali o Quad, né? Então o que é isso, né? O que é o Quad? É uma organização que envolve Austrália, Japão, Índia e Estados Unidos, né? Então é uma extensão dos Estados Unidos, uma extensão política militar, sobretudo política, na região, também tentando criar ali uma barreira, né? Uma barreira política, diplomática à China. Por outro lado, né, em relação à Rússia, o que tem acontecido, há uma série de eventos aí contra a Rússia, que envolve, né, alguns países que têm agido como têm agido por procuração, né, para os Estados Unidos. Então a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos se utilizando de um dissidente russo, né, um blogueiro ali russo que tem se colocado contra o governo. Evidentemente, é muito claro que esse blogueiro, ele é como a Ioane Chances, né, aquela blogueira cubana, que há muito tempo a gente não ouve falar, que dizia que Cuba era... só para se ter uma ideia, né, ela era liberada pelo governo cubano, né, ela viajava o mundo para dizer que em Cuba ela não tem direito de sair e voltar, né? Então ela saía de Cuba, voltava para Cuba, saía de Cuba, voltava para Cuba, e toda vez que ela saía, ela fazia palestras em vários lugares dizendo que ela não tinha direito de sair de Cuba. Ela também tem um blog, não sei se o blog dela está ativo, que é um blog em que ela diz que Cuba tem censura e ela não pode ter blogs. Então é totalmente um contrassenso, e é a mesma coisa que acontece na China, na Rússia. Então é evidente que é um agente do imperialismo. E os Estados Unidos têm usado esse sujeito
Navral, se não me engano o nome dele. Não, não lembro, talvez eu tenha confundido, mas enfim. Ter usado a figura desse sujeito para pressionar, né, para atacar diplomaticamente a Rússia, né? E como que se dá esse ataque? Olha, vocês têm um sujeito que está preso, nós achamos que esse sujeito está preso de forma indevida, então nós vamos sancionar, né? Nós vamos criar sanções, vamos criar bloqueios, vamos criar políticas contra a Rússia. E aí tem toda a sorte de bloqueios e sanções. O mais agressivo dessas ameaças à Rússia atualmente é a possibilidade de desconectar a Rússia do sistema SWIFT. O que é esse sistema, né? É um sistema de pagamentos internacional. Então, sair desse sistema significa você ficar isolado internacionalmente, né? Outro enfrentamento dos Estados Unidos à Rússia tem a ver com aquilo que a gente falou na semana passada, com a região de Donbás, né? Aquela região do território ucraniano que se declarou, né, a partir de um referendo, enfim, de tudo, o povo expressou a sua vontade de se tornar repúblicas populares independentes. E como parte dessa região é formada por pessoas de origem e idioma russo, a Rússia se colocou para protegê-los. Evidentemente que existe o interesse aí da Rússia, não só de defender, mas de criar um território tampão ali, um território em que você mantenha a OTAN longe. Mas, enfim, esses são os motivos pelos quais, esses são motivos que os Estados Unidos criam contra a Rússia para poder tentar travar, segurar, conter a Rússia, né? E vai usando essas nações que eu chamo de nações que estão agindo por procuração, que estão agindo do interesse dos Estados Unidos, como por exemplo a Polônia, né? Quando os Estados Unidos começou a atacar, né, a acusar a Rússia, a Polônia expulsou, os Estados Unidos expulsou diplomatas russos do seu território. Isso é uma provocação diplomática, né? A expulsão de um diplomata, ela tem um significado importante nas relações internacionais. A Polônia também expulsou diplomatas russos do seu país, alegando solidariedade aos Estados Unidos. Além disso, a República Tcheca recentemente também entrou em contenda diplomática com a Rússia, porque em 2014 ocorreram explosões numa fábrica de armamentos naquela república, e agora a república declarou que os culpados, o maior suspeito é a Rússia. Então, de 2014 para 2021, justamente agora se declara que a Rússia está por trás dessa explosão, e independente se isso está aprovado ou não, já estão também cortando relações com a Rússia. Então se percebe que é um ataque frontal dos Estados Unidos, que também se utiliza de nações que atuam por procuração. Lembrando, são nações ali naquela região do planeta que é muito importante, né, para a Rússia também, né? Estados Unidos e a Rússia não tanto disputando, mas é interessante isso, né? Porque a Rússia ela não disputa a região, ela torce para que a região seja autônoma, né? Os Estados Unidos não, os Estados Unidos disputam, os Estados Unidos colocam ali bases da OTAN, colocam soldados da OTAN, né? Então a gente percebe que a coisa é muito desigual. Além disso, né, sair do sistema internacional de pagamentos, né, é uma forma de ataque econômico à Rússia, e a presença de soldados é uma forma de ataque militar. O imperialismo ele age sobretudo nessas duas frentes, né, a frente econômica e a frente militar. Pois bem, e aí a gente retoma agora a questão, né, de feito esse mapão aí, né, do avanço do governo Joe Biden contra essas nações. A gente volta então ao ponto de partida do nosso debate, que é a questão da disputa das vacinas, né? Então, se no primeiro momento de hoje a gente mostrou o mapão da produção da vacina, né? Agora a gente vai entender também o mapa
da distribuição da vacina, né? Que também é um mapa interessante, porque quando nós pegamos a Sputnik, né, a vacina russa, ela tem sido utilizada sobretudo nas nações fora do eixo do imperialismo, né? São nações que são dependentes do imperialismo, mas que não são totalmente atreladas ao imperialismo, que nesse momento tem uma bandeira, se não contra-hegemônico, pelo menos de não submissão total ao imperialismo, seja dos Estados Unidos, seja o imperialismo europeu. Enquanto isso, nós temos os Estados Unidos impondo suas vacinas, né, a todas as nações. Recentemente, todo mundo acompanhou, a Anvisa, né, inabilitou a vacina Sputnik, a vacina russa no nosso país, o que despertou um debate muito gritante. E aqui a gente não vai dar um palpite, a gente não vai fazer uma análise técnica, científica da vacina, porque nós não somos da área médica, nós não somos da área da biotecnologia, mas a gente vai fazer uma análise política dessa situação. A primeira questão é compreender o que é a própria Anvisa, né? E aí eu não estou pondo em dúvida a qualidade dos técnicos da Anvisa, mas a gente tentando entender o que é a Anvisa, né? O Roberto Borges até coloca, a Anvisa está trazendo a Sputnik de propósito, mas os agrotóxicos proibidos em vários países aqui são liberados de boa. Então esse é o primeiro ponto, eu já ia colocar aí, você já adiantou e eu agradeço muito isso, né? Então a Anvisa, ela vem no bojo, né, do crescimento, do avanço do neoliberalismo no mundo e no país em particular. Porque qual que é a ideia? A Anvisa é uma agência reguladora. E o que são as agências reguladoras, né? As agências reguladoras, a gente tem em vários setores da economia, né? Essas agências, elas são um subterfúgio, né, da agenda neoliberal, em que ao protesto de que a privatização de empresas públicas que fornecem instrumentos importantes para a sociedade, né, medicação, telecomunicações, enfim, que olha, vocês podem privatizar tudo, né? Vamos privatizar tudo, mas não se preocupem, a qualidade não vai cair, né? Como que você vai garantir que a qualidade não vai cair? Porque a gente vai criar agências reguladoras. Então essa agência, ela vai garantir que esses serviços agora privados sejam bons. Mas quem escolhe, né? Quem escolhe quem vai regular essas agências, né? Quem escolhe é o presidente, mas enfim, né? Olha que interessante, né? Então, as agências, elas têm corpos técnicos, né? Evidentemente, né? Ela tem cientistas, enfim, elas têm os especialistas das suas áreas de acordo com o tipo de agência. Mas ela também tem uma direção que é política, né? Isso é fato, né? Mas elas não estão subordinadas, as agências não estão subordinadas aos instrumentos de democracia, né? Aos instrumentos de controle social, nem aos instrumentos de controle social nas democracias burguesas, porque a gente está falando disso, a gente está falando de democracias burguesas, né? Nem nas democracias burguesas, porque nós imaginaríamos que num país burguês como o Brasil, né, numa democracia como a nossa, uma agência dessa devia, pelo menos, né, ter uma vigilância por parte dos parlamentos, por parte da sociedade civil organizada, né, quer dizer, alguma forma de controle social, ainda que dentro de uma sociedade burguesa. Isso não existe, né? Então, as agências reguladoras, elas são um instrumento praticamente de justificativa ou para justificar que você pode privatizar tudo, mas que vai ter um mínimo ali
de observação por parte do Estado. Não é de verdade, então, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Então a Anvisa em si, como uma agência reguladora, ela é muito problemática, né? Então acho que isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, né? Como o Roberto colocou aqui, né? A Anvisa que já tem um histórico aí de liberar agrotóxicos, enfim, né? Olha que interessante, quando a gente pega, né, então uma vacina, a gente aprovou recentemente uma vacina que exige, né, para ser guardada a temperatura de menos 70 graus, né, pelo menos menos 70 graus. Não existe no Brasil, né, a gente não tem no Brasil refrigeradores espalhados pelo país com essa capacidade. Nós também não somos um país em que a logística é feita com facilidade, né? Isso não existe, né? Mas a Anvisa liberou. Não, olha, pode ser um refrigerador de menos 20 por menos tempo, né? Enfim, vários obstáculos aí foram diminuídos, foram reduzidos. No entanto, a Sputnik, ela foi procurada, aí, como disse um especialista, que se não me engano já foi diretor da Fiocruz, disse se procurou o pelo na casca de ovo até, se não achar, colocar um, né? A Sputnik foi barrada por possibilidade futura de replicação do adenovírus. Bom, há possibilidades futuras dessas vacinas nos causarem problemas, isso é em todas as vacinas, né? Não vamos esquecer que todas essas vacinas estão sendo autorizadas em caráter emergencial, sem passar por todo tipo de teste que realmente são necessários, né? Porque é urgente que se tente brecar a pandemia agora. Bom, então eu não estou aqui dizendo que, olha, o que a Anvisa fez está certo ou errado, porque eu não sou da área médica, mas ao mesmo tempo, é possível sim se colocar a Anvisa em suspeição de alguma forma, né? Isso é fato, né? Isso é claro. Há muitos interesses por trás disso, sobretudo se nós lembrarmos que o próprio Estados Unidos já disse, né, de que fizeram pressão para que o Brasil não aceitasse a Sputnik, não colocasse a Sputnik aí no seu cardápio de vacinas oferecidos à população, o que é muito sério, né? Por que os Estados Unidos não querem que a gente tome essa vacina, né? Acho que é importante lembrar que após a Segunda Guerra Mundial, pelo menos, né? Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido em dois grandes blocos, né? Então nós tínhamos o que era chamado bloco capitalista, e nós tínhamos ali o bloco socialista. O bloco socialista formado, sobretudo, ali pela União Soviética e os países associados, países socialistas associados à União Soviética, mas outros países não alinhados à União Soviética, mas que também se colocavam como países socialistas, né? Como a antiga Iugoslávia, como a China, enfim, né? O mundo, né, nós aqui, né, sobretudo os mais velhos, não tão mais velhos, mas mais velhos, lembram da existência da União Soviética, lembra da derrocada da União Soviética. Com o fim da União Soviética, esse segundo bloco deixou de existir, né, deixou de existir num aparente, né, numa aparente vitória do capitalismo. A gente sabe que o capitalismo ainda não venceu, né? O capitalismo ainda não venceu. Mas essa aparente vitória do capitalismo, na época, um historiador, né, o Francis Fukuyama, escreveu que era o fim da história, né? Que um bloco venceu, e hoje a gente sabe que a história está longe de ter fim, né? Mas a rede de influências que os Estados Unidos tentam impor, né, que os blocos imperialistas tentam impor ao mundo, são muito grandes, né? Essa rede de influências não terminou, né? A Guerra Fria não terminou. E ainda que tenha caído a antiga União Soviética, ainda existem as nações, né, contra-hegemônicas, ainda existem as nações anti-imperialistas.
E hoje a vacina se tornou um novo limiar dessa luta, né? Se tornou uma nova instância dessa luta, uma nova fronteira dessa luta, né? A vacina se tornou uma nova fronteira porque a vacina se tornou, por um lado, né, as condições de salvação das pessoas, evidentemente, né? Mas a vacina também se tornou simbolicamente um ativo muito importante, né? A questão de se colocar qual é a vacina que está salvando o mundo, né? Quais são os países que estão dispondo a sua tecnologia, dispondo a sua produção para o mundo. Tudo isso tem um significado muito grande. Eu acho interessante lembrar que a China, por exemplo, ela tem feito ações de solidariedade em relação à vacinação muito grande em vários lugares do mundo, contando inclusive com a participação de médicos cubanos. Isso é extraordinário, né? A Rússia também tem colocado a sua vacina à disposição do mundo. Enfim, então é muito importante entender que a imunização, né, contra a Covid hoje virou uma batalha contra-hegemônica. O que faz com que a gente tome, quando chegar a nossa vez, uma vacina cubana, chinesa, russa, estadunidense, né, inglesa, não vai ser as nossas condições de acesso a essas vacinas. O que vai fazer com que a gente tome uma e não outra vacina é uma luta imperialista e contra-imperialista muito séria que está ocorrendo no mundo, né? E o que é importante destacar daí é que a Sputnik, o Roberto acaba de colocar a Sputnik, que é muito mais viável que a da Pfizer para o Brasil, é exatamente isso, né? Nós estamos vivendo de novo uma situação que nós vivemos já no passado, quando a família real veio para o Brasil. Olha que interessante, né? Quando a família real veio para o Brasil e a Inglaterra teve o controle, né? Fechou o controle dos portos brasileiros, só chegava aqui o que a Inglaterra queria. Inclusive se vendia aqui no Brasil, chegava aqui no Brasil patins de gelo. Essa é uma história já antiga que todo mundo já ouviu no colégio, né? Talvez essa vacina, né, da Pfizer de menos 70 graus seja os novos patins de gelo da nossa história, né? Então, o que vai determinar o tipo de vacina e a qualidade da nossa relação com essa vacina, não estou dizendo que uma vacina a menos 70 graus é ruim, só estou dizendo que é ruim guardar uma vacina a menos 70 graus no Brasil, né? A qualidade com que a gente vai tomar essa vacina tem a ver com uma luta geopolítica muito intensa nesse momento. E compreendemos essa luta, né? Compreendemos que nós estamos hoje quase como vítimas, né? Submetidos a essa luta, é fundamental para a gente compreender o que é o mundo hoje, o que é o Brasil em particular, e o que é a nossa condição de dependência de uma vacina para voltarmos à nossa vida normal, inclusive a nossa vida de militante, né? Como a gente colocou aqui no começo, os malditos tomaram a rua hoje. Os malditos talvez tenham menos medo da vacina, da doença do que nós, mas provavelmente porque esses malditos são muito mais loucos do que nós, né? Eles são muito mais suicidas e homicidas do que nós, né? Mas é isso, gente. Eu acho que entender essa geopolítica da vacina é fundamental. Eu vou ler aqui alguns comentários, né? A Camila colocou: a Anvisa bloqueia a vacina russa, mas dá ok para a gente comprar a vacina da AstraZeneca, que causou vários danos por aí. Ainda estão sob investigação esses danos, mas é justamente isso. E a Pfizer que só vai poder ficar menos de 20 graus por 2 semanas. Verdade, né? Eu fico imaginando a gente pegando esse volume gigantesco de vacina que precisa ser congelada a essa temperatura e que vai ficar só 2 semanas com validade, né? Porque vai ficar numa temperatura muito diferente do que deveria. Se o Brasil vai conseguir distribuir tudo isso em tão pouco tempo. Acho que a Bruna colocou aqui: os amigos da Anvisa deviam ficar espertos, não ficar perto das janelas e evitar chás desconhecidos. Eu acho que ela está falando aqui, talvez, para os métodos da antiga KGB de lidar com algumas situações. Não sei se é isso que a Bruna quis dizer. Da Anvisa, né? Não, o que eu quis dizer os métodos
que a KGB tinha para lidar com os problemas e que talvez a Anvisa seja um dos problemas hoje com que teria que se lidar. O Ed Abissal escreveu cachorro vestido de gente que encolhe. Eu vou elaborar isso, Ed, eu não entendi. Bruno, não seria mais uma ideia a Rússia levar esses assuntos um pouquinho mais a sério? Acho que foi uma provocação aqui no sentido de assustar o pessoal da Anvisa, não façam isso. É isso, deixa eu ver aqui no Facebook se teve mais alguns comentários aqui. Acho que todos os comentários aqui eu já li. É fundamental, gente. Eu acho que o estudo da geopolítica, o estudo, a compreensão de todas essas relações são fundamentais, porque tem muita coisa acontecendo no Brasil, tem muita coisa acontecendo no mundo. A Guerra Fria nunca esteve tão quente nas últimas décadas, e tudo isso tem mostrado a importância, como a gente sempre comenta aqui, da organização da classe trabalhadora, da organização do povo, sobretudo, né, a importância do Brasil desenvolver, né, pelo menos a esquerda brasileira desenvolver um programa político de fortalecimento dos interesses nacionais. Lamentavelmente, os nossos pré-candidatos, pré-candidatos de esquerda, nenhum deles tem uma agenda séria e comprometida com o país, sobretudo nenhum deles parecem dispostos a formar uma mesa de debate entre essas forças políticas para pensar nesse programa, né? Um programa que seja de defesa nacional, um programa que seja de ruptura com o imperialismo e o capitalismo, portanto, um programa nacional revolucionário, sobretudo um programa que reconheça a potência que o Brasil é em termos de recursos, de número de pessoas, em termos de capacidade produtiva, em termos de inteligência, né? Algumas das principais faculdades do mundo estão no país, né? Isso não é pouca coisa. Mas quando nós temos, e aí eu vou terminar minhas provocações com isso, né? Vou terminar as minhas provocações com isso. Eu acho que é muito complicado quando nós temos hoje no Brasil lideranças de esquerda, lideranças intelectuais, mandando cartas para o Biden para tentar conter o Bolsonaro. Eu acho que a prova do nosso fracasso momentâneo é quando as nossas principais lideranças pedem ajuda para aqueles que provocam as situações que nós estamos vivendo, né? Ver as pessoas mandando recados para o Biden. Hoje eu assisti lá o Gregório do Vivier também mandando recado para o Biden, né? Seria patético se não fosse algo muito preocupante, né? Como você... eu não sei nem comparar isso, né? É como você tá sendo acossado ali por um diabo e pedir ajuda para o capeta, né? Alguma coisa fora da realidade, né? Quando a gente precisa pedir ajuda para o império para nos salvar do representante do império no país, é algo trágico. Então eu espero para todos vocês que acompanham a RC não caiam nessa esparrela, né? A gente precisa superar isso. Roberto Borges fez um comentário sobre a esquerda, pop, concordo com o que você escreveu, Roberto. É isso, gente, vamos que vamos. Sábado que vem a gente vai fazer um novo debate. Por enquanto, o que a gente tem conversado por aqui é que o debate da semana que vem seja sobre o Biden, né? Eu acho que é importante, né? Afinal de contas, o Biden é ou não é o coveiro do neoliberalismo? É isso, gente. Até lá. Obrigado e vamos que vamos.